Iniciando, né, o contexto, né, da própria gestão de operações, né, nós trabalharemos também com alguns conceitos básicos, né, alguma característica, né, e muitas vezes o quê? A sua própria aplicação, né, em um ambiente de produção, em um ambiente de chão de fábrica, né. Eu posso citar como exemplo, né, a gestão de operações, né, seria o quê? Processos, né, onde encarrega-se do estudo de mecanismos para uma decisão relativamente à função de operações, né? Como o nosso objetivo, o nosso contexto é um pouquinho mais em relação, né, ao próprio conceito, né, e a utilização, né, ou melhor dizendo, os estudos em um chão de fábrica, né, quem são os papéis e muitas vezes quem são os responsáveis pela utilização, né, ou desenvolvimento desse macroprocesso em uma empresa. Eu posso citar como o primeiro, né, exemplo, né, os diretores de operações, né, são os responsáveis pelo fornecimento de bens ou serviços na empresa, tomando como base decisões em um âmbito de operações, de um sistema, né. A primeira situação, né, a transformação, né. Todo chão de fábrica ou toda empresa produtora de um determinado produto segue alguns parâmetros, né? Citando como o primeiro, né, a questão de qualidade. O que é qualidade, então? A qualidade pode ser o quê? Uma característica, uma descrição muito diferenciada ou muitas vezes totalmente diferenciada conforme, né, a percepção das pessoas, né? No momento em que produzimos um determinado produto, o cliente ele visa e ele espera um determinado nível de qualidade. Situações como exemplo, processo, né? A produção, né, de um determinado produto ocorre o quê? Essa parte de instalações e equipamentos. Muitas vezes um chão de fábrica ele não comporta a capacidade de produção. Nesse caso, os diretores e operadores de um processo produtivo são responsáveis por esse planejamento e programação. Uma outra questão que deveremos comentar em relação ao planejamento e controle de produção seria o quê? Uma atividade relacionada à quantidade de produtos onde uma empresa tem a sua capacidade de produção. O que nós podemos falar sobre a previsibilidade, ou muitas vezes a assertividade em desenvolver o que? Um número apropriado de produtos, ou muitas vezes produzir um número ideal. Situações macroambientais, como o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente social, e muitas vezes o ambiente ecológico, ou até mesmo ambiental, são fatores que impactam na previsão da nossa demanda. Como exemplo, né, um dos principais fatores que impactam na parte de produção de produtos seria o quê? As mudanças do mercado. O que nós podemos dizer como mudanças de mercado? Seria o quê? A própria mudança da necessidade do consumidor do mercado ter o quê? Para a utilização desse produto. Muitas vezes a questão da força de trabalho seria o quê? As equipes onde também desenvolvem, né, o produto internamente na empresa. O que podemos chamar de força de trabalho? Seria o quê? Com quem vamos produzir? A escolha desse time, dessas pessoas, dessas equipes, determinam a nossa capacidade de produção. Um exemplo básico do nosso dia a dia, nós podemos identificar que a parte de qualificação, treinamento, vão impactar muitas vezes o quê? Na parte de desempenho da nossa produção. A motivação, né, como sendo algo pessoal, muitas vezes impacta na questão macro da empresa. Se eu tenho um funcionário motivado, ele vai atender o quê? As necessidades da empresa. Só que quais são os mecanismos, quais são as estratégias que eu utilizo ou que eu desenvolvo para a produção em uma escala um pouco mais intensiva dos funcionários? O que seria essa produção? Seria o quê? A maximização desses produtos, né, no nosso chão de fábrica. Algumas situações interessantes que nós não podemos deixar de esquecer.
Nós temos o que alguns aspectos relacionados à parte de gestão de operações, né? Como exemplo, estratégias. Basicamente, toda empresa ou toda gestão da produção e as operações, elas são direcionadas a um conceito, a um quadro formado por 4 macro características. Eu posso citar como exemplo, a primeira característica seria a empresa atender o quê? Uma estratégia funcional. O que seria essa estratégia funcional? Seria o quê? Os processos relacionados, né, à questão interna da empresa. Seria o quê? A parte de gerência, a parte de diretoria, o quadro de analistas, o quadro de assistentes. Essas pessoas, esses funcionários, ou melhor dizendo, esses times, fazem parte de uma estratégia para a maximização interna de um processo produtivo. Uma outra característica seria a questão financeira. O que é a estratégia financeira de uma empresa? O próprio conceito, ou a própria definição da empresa é utilizado lá da macroeconomia, da microeconomia, como a racionalidade econômica. O que é racionalidade econômica? Seria o efeito ou o processo de desenvolver produtos ou serviços visando que retorno financeiro ou retorno monetário. E o que isso impacta na empresa? Seria o desenvolvimento dessas atividades visando lucro, visando o quê? Um retorno financeiro, a margem de contribuição propriamente dita. Só que sempre tendo um cuidado onde a estratégia financeira deve de atender basicamente a parte de custos, fazendo então uma ponte com a estratégia financeira e com a estratégia funcional, nós podemos desenvolver o quê? Uma linha, uma ligação nesses quadrantes. A parte de estratégia empresarial seria o quê? Englobando a parte financeira, a parte funcional e até mesmo que a parte de marketing, sendo que a quarta estratégia. O que seria a parte de estratégia de marketing, propriamente de mercado? É quando a empresa faz um estudo das necessidades desse mercado. E o que seriam esses estudos? Seria o que? A identificação de uma necessidade, propriamente a disponibilidade de um recurso, né? Se esse recurso é apresentado, né, em grande escala ou muitas vezes sendo que é algo extremamente escasso que possa impactar no meu nível de produtividade. Um outro exemplo que eu posso explicar e facilitar um pouquinho mais o entendimento, seria até fazer um comentário, né, sobre a engenharia de produção, né, sendo o ramo que dedica-se à concepção, né, à própria melhoria e à implementação de um sistema, onde envolve pessoas, materiais, informações e equipamentos. Seria o que? A integração da parte humana, a parte fábrica, a parte de equipamentos. Com tudo isso, uma integração, ou seja, que é uma junção desses setores, né, ou processos, melhor dizendo, visando que a produção de um determinado bem. Para a economia, a produtividade, seria a capacidade dos fatores de produção para criar um produto. E até mesmo a produção nós podemos definir como os bens produzidos. Seria a quantidade de produtos produzindo. Reforçando, então, a produtividade basicamente é definida como os processos, internos de uma empresa. Seria o quê? Ao ponto para o desenvolvimento desse produto. E a produção seria o quê? A quantificação, seria os indicadores relacionados ao nível de produção que uma determinada empresa ou uma determinada indústria possam apresentar. Então, a produtividade, sendo assim o título, o conceito, o objetivo da aula, é a definição como a relação entre a produção e os fatores, eles estão o quê? Interagidos, estão integrados. Então, basicamente, o foco abordado seria conceitos básicos da própria produção e muitas vezes a produtividade. E a produtividade, podemos também comentar ou esclarecer que seria a medida onde o trabalhador, em muitas situações,
visam a participação de custos sendo um percentual da produção de um bem. Ou seja, fazendo essa utilização necessária para a produção. Basicamente em um chão de fábrica ou uma empresa, né? Podemos abordar mais a questão de chão de fábrica sendo o produto, né, de estudo. Eu tenho um produto e eu tenho uma produtividade.